Atualmente são 7 vacinas sendo fabricadas pelo mundo para a Covid-19. 2 delas já estão no Brasil, daqui a pouco outras chegarão até aqui. Vem comigo conhecer as características, os detalhes de cada uma delas. Roda a vinheta. Bom, nesse momento há então 2 vacinas em aplicação contra a Covid-19 no Brasil. É a Coronavac e também a vacina de Oxford, por meio de autorização de uso emergencial da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o que restringe sua abrangência a grupos prioritários. Mas outras 5, com compras já negociadas pelo governo federal, podem passar a compor o PNI, Programa Nacional de Imunizações. São elas: a vacina da Pfizer, única com registro definitivo da Anvisa, a vacina Covaxin, que é a Bharat-BioNTech, também a vacina da Johnson, a Sputnik V, do Instituto Gamaleya, e também a vacina da Moderna. Vamos saber aqui os detalhes de cada uma delas, as diferenças, as semelhanças, né? Além desses fabricantes, o laboratório CanSino Biologicals da China já manifestou interesse em trazer sua vacina ao Brasil. Mas, segundo a Anvisa, a formalização do pedido de registro ou autorização de uso emergencial ainda não aconteceu. Vamos lá então conhecer as diferenças dessas vacinas que estão em discussão, né? Daqui a pouco teremos, com certeza, todas elas disponíveis em todos os países, mas por enquanto não é a realidade, né? Começando aqui com a vacina de Oxford, uma das que já encontramos aqui no nosso país, né? Situação dela: aprovada pela Anvisa para uso emergencial, o que permite a vacinação de grupos específicos. Além disso, realizou o pedido de registro definitivo à agência em 29 de janeiro e aguarda a aprovação. Doses disponíveis. Para março, o Ministério da Saúde prevê a entrega de 6,7 milhões de doses, das quais 3,8 milhões estão disponibilizadas pela Fiocruz, né, a Fundação Oswaldo Cruz, e 2,9 milhões pela COVAX Facility. A Fiocruz já entregou 4 milhões de doses da vacina ao PNI, e a expectativa é de que 100,4 milhões de doses sejam entregues no primeiro semestre deste ano, e mais 110 milhões no segundo. Número de doses: são 2 doses, com intervalo de 3 meses. Fabricante: a Universidade de Oxford, no Reino Unido, em parceria com a farmacêutica anglo-sueca AstraZeneca. Representada no Brasil pela Fiocruz, no Rio de Janeiro. País de origem: Reino Unido. Tecnologia é o vetor viral não replicante. Utiliza adenovírus que causa resfriado em chimpanzés, modificado em laboratório, para induzir o corpo humano a produzir resposta imune à doença. Eficácia 82,4% ao fim das 2 doses, sendo 76% após 90 dias da primeira dose. Proteção contra variantes, que nesse momento é muito importante, né? As variantes da Covid-19, a vacina de Oxford é eficaz contra a variante do Amazonas e do Reino Unido, mas tem eficácia reduzida contra a cepa sul-africana. No momento em que as vacinas são incógnitas ainda, né? Se vão nos proteger por muito tempo, se vão pegar as variantes, enfim, né? Segunda, Coronavac. Situação: aprovada pela Anvisa para uso emergencial, que permite a vacinação de grupos específicos. Doses disponíveis. Para março, o Ministério da Saúde prevê a entrega de 23,3 milhões de doses da vacina, que serão envasadas pelo Instituto Butantan. Já foram entregues 13,5 milhões de doses ao PNI, e a expectativa é de que 100 milhões sejam entregues até setembro deste ano. Número de doses: 2 doses com intervalo de 28 dias. Fabricante é a farmacêutica chinesa Sinovac, representado no Brasil pelo Instituto Butantan em São Paulo. País de origem: a China. Tecnologia: vírus inativado, contendo em sua composição o novo coronavírus morto a partir de processos físicos e químicos, considerada tradicional. Eficácia 100% eficaz para impedir casos graves e moderados, 78% de desenvolver quadro leve e 50,38% menos chance de contrair a doença. E a proteção contra variantes: a Coronavac é eficaz contra as variantes do Amazonas, do Reino Unido e também da África do Sul. Terceira vacina, da Pfizer. Situação: agora as vacinas que não estão ainda no Brasil neste momento da gravação desse vídeo, né? Situação: registro definitivo concedido pela Anvisa, o que permite vacinação em massa e comercialização com o setor privado.
doses disponíveis. Apesar de ter recebido o registro definitivo, não há doses disponíveis no país. As negociações entre o governo federal e a empresa sugerem que o Brasil receba 14 milhões de doses entre maio e junho deste ano. O governo brasileiro caminha para um contrato de 100 milhões de doses da vacina para este ano. Número de doses, são 2 doses, com intervalo de 3 semanas. Fabricante farmacêutica Pfizer, em parceria com a empresa de biotecnologia alemã BioNTech. País de origem Estados Unidos, tecnologia RNA mensageiro, que faz com que o organismo gere anticorpos sem que seja necessário utilizar algum tipo de vírus, seja ele atenuado ou inativado. Nessa tecnologia, o RNA instrui o organismo a produzir um pedaço da proteína do SARS-CoV-2, e é contra esses pedaços inofensivos do coronavírus que o sistema de defesa vai atuar e produzir anticorpos. Eficácia 95% após as 2 doses e de 85% de 2 a 4 semanas após a aplicação da primeira dose. Além de prevenir a Covid-19, estudos comprovam que a vacina também evita a transmissão do coronavírus. Proteção contra variantes, a vacina da Pfizer é eficaz contra a variante do Amazonas e do Reino Unido, mas tem eficácia reduzida contra a cepa sul-africana. Quarta, vacina da Johnson. Situação em submissão contínua no Brasil. Processo adotado pela Anvisa para acelerar a liberação das vacinas contra a Covid-19, que permite a análise dos dados de estudos com o imunizante por etapas, assim que eles são gerados. Doses disponíveis, o Ministério da Saúde anunciou a compra de 38 milhões de doses do imunizante, para serem entregues a partir do segundo semestre deste ano. No entanto, a aplicação do imunizante depende da autorização de uso emergencial ou de registro definitivo, pedidos que ainda não foram realizados pela Janssen, que é a fabricante da vacina. Número de doses, ela é dose única. Fabricante laboratório Janssen, braço farmacêutico da Johnson & Johnson, país de origem Bélgica. Tecnologia, vetor viral não replicante. Utiliza adenovírus que causa resfriado comum em humanos como veículo para introduzir fragmentos do coronavírus que induzem o corpo a produzir resposta imune à doença. Eficácia, 66% de eficácia global, que é a capacidade de reduzir o risco de uma pessoa desenvolver a Covid-19. Proteção contra variantes, segundo a Johnson & Johnson, o imunizante apresentou eficácia contra múltiplas variantes do vírus, incluindo a da África do Sul. A empresa não divulgou dados sobre proteção contra as variantes do Reino Unido e também do Amazonas. Covaxin, situação. A Precisa Medicamentos, empresa que representa a vacina no Brasil, vai se reunir com a Anvisa no dia 16 de março para avaliar as condições da documentação para que seja feito o pedido de uso emergencial. A empresa chegou a solicitar a realização da fase 3 de testes do estudo clínico da vacina no país, no mesmo dia em que a Anvisa dispensou essa exigência para a liberação de uso emergencial. Doses disponíveis. O Ministério da Saúde informou que negocia a aquisição de 20 milhões de doses, com 8 milhões já à disposição para serem entregues neste mês. Número de doses, 2 doses com intervalo de 4 semanas. Fabricante, Bharat Biotech, em Hyderabad, na Índia, representado no Brasil pela distribuidora Precisa Medicamentos em São Paulo. País de origem Índia, tecnologia, vírus inativado, na qual o vírus não consegue se replicar, mas sua presença no organismo faz com que o sistema imunológico reaja, considerado uma vacina tradicional. Eficácia 81% eficaz na prevenção da Covid-19, segundo o órgão de saúde do governo indiano. Proteção contra variantes, a Bharat Biotech afirmou que consegue adaptar rapidamente a Covaxin para combater as novas variantes, mas não divulgou resultados da eficácia do imunizante contra as novas cepas. Interessante, hein? Consegue rapidamente adaptar a sua vacina. Tá gostando do vídeo? Deixa o like aqui embaixo, se isso nos ajuda a crescer aqui no canal e poder trazer mais e mais conteúdos. Todo dia tem um vídeo interessante aqui para você nos mais variados temas. Se você estiver inscrito e com o sininho ativado, você vai receber a informação sempre que tiver vídeo novo postado. Sputnik V. Situação, a compra do imunizante também foi autorizada pelo governo. O laboratório chegou a apresentar à Anvisa pedido de uso emergencial, dia 15 de janeiro, mas a agência devolveu o pedido, pois já havia uma solicitação para a realização de estudos do imunizante aqui no país.
Na ocasião, a regra era de fazer o estudo da fase 3 no Brasil, para depois pedir o uso emergencial. Em 3 de fevereiro, a Anvisa passou a não fazer mais essa exigência. No entanto, o laboratório não retornou com os documentos para o pedido de uso emergencial. A fase 3, né, a mais longa e a mais... talvez mais importante, né? Está sendo pulado essa etapa. Esperamos que não aconteça nenhum problema com nenhuma delas, né? Afinal, nós mesmos estamos sendo as cobaias, os testes das vacinas, né? Doses disponíveis. A negociação do Ministério da Saúde com a União Química, a empresa que representa a vacina no país, são para a compra de 10 milhões de doses importadas da Rússia. Cerca de 400 mil seriam entregues em abril, 2 milhões em maio e 7,6 milhões em junho. Mas a aplicação do imunizante depende da autorização de uso emergencial ou de registro definitivo. Número de doses, 2 doses com intervalo de 21 dias. Fabricante Instituto Gamaleya em Moscou, representado no Brasil pela farmacêutica União Química em São Paulo. País de origem, Rússia. Tecnologia utiliza 2 vetores de adenovírus, vírus que causa o resfriado comum em humanos, para levar fragmentos do novo coronavírus ao organismo, que estimulam o corpo a produzir anticorpos contra a doença. Eficácia 91,6%, eficaz na prevenção da Covid-19. Proteção contra variantes, agências russas confirmaram eficácia da Sputnik V contra as variantes do Amazonas, Reino Unido e África do Sul. No entanto, não divulgaram dados sobre os estudos. Desde o começo, né, essa vacina não divulgou muita informação. Falei antes que pulamos etapas, claro que se faz necessário nesse momento, né? Mas, infelizmente, não deveria ser assim, mas enfim. Vacina da Moderna, a situação ainda não apresentou pedido de uso emergencial ou registro definitivo. Doses disponíveis, o governo federal fechou acordo para a compra de 38 milhões de doses para serem entregues no segundo semestre deste ano. Mas a aplicação vai depender da liberação de uso emergencial ou de registro definitivo. Número de doses, são 2 doses com intervalo de 28 dias. Desenvolvedor, Moderna, país de origem, Estados Unidos. Tecnologia RNA mensageiro, que instrui o organismo a gerar anticorpos sem que seja necessário utilizar algum tipo de vírus, seja ele atenuado ou inativado. Eficácia 94,1% na prevenção da doença. Proteção contra variantes, a vacina da Moderna é eficaz contra a variante do Reino Unido, mas tem eficácia reduzida contra a cepa sul-africana. Em relação à variante do Amazonas, ainda não há nenhum resultado divulgado. E por último, vacina CanSino. Situação, né? A vacina já está sendo aplicada por meio de uso emergencial na China, Malásia, Indonésia, Paquistão e México. Doses disponíveis. Não há doses disponíveis no Brasil. Segundo a Anvisa, o laboratório já manifestou interesse em trazer o imunizante para o país, mas a formalização do pedido de registro ou autorização de uso emergencial ainda não aconteceu. Número de doses, dose única. Fabricante laboratório CanSino Biologicals, país de origem China. Tecnologia vetor viral, usa adenovírus, causador do resfriado comum, para induzir o corpo a produzir resposta imune à doença. Eficácia 65,7% na prevenção da doença e 90,98% contra quadros graves. Proteção contra variantes, não há informações divulgadas sobre a eficácia do imunizante contra as variantes. Tá, então, todas as 7 vacinas que estão em uso no mundo, detalhadinhas para você, com certeza um vídeo bem interessante que você, tenho certeza que gostou, né? Porque se você chegou até aqui, tenho certeza que você gostou. Então deixa o like aqui embaixo, se inscreva no canal, acione o sininho e clique em todas as notificações, tá? Então, Brasil poderá ter 7 vacinas em uso. No momento são 2, né? Aqui você acompanhou a situação de cada uma delas, detalhes específicos de cada uma delas. Além da Coronavac e a vacina de Oxford, o governo já negocia outras 5. Vacina da Pfizer, da Moderna, da Johnson, Covaxin e também Sputnik V. Um abraço do Ariel Selma, esse foi mais um vídeo, obrigado e até o vídeo de amanhã. Valeu!